Muitas pessoas na internet questionavam qual é o verdadeiro motivo do falecimento. O que houve? Porque aparentemente ela era uma pessoa saudável, estava bem, foi uma morte repentina, ninguém esperava. Aos 52 anos, a bispa Keila deixou o seu esposo, o bispo Samuel Ferreira, seus filhos, pastor Manuel, pastora Marina, seus netos, toda a sua família. O que será que aconteceu? E aí muitas pessoas começaram a especular. Chegaram a dizer que a família proibiu o hospital de fazer autópsia, ou de divulgar pelo menos. Mas na manhã do dia de hoje, o pastor Oides, que é o pastor lá da AD Campinas de Goiás, ele falou para a igreja a causa do falecimento da bispa Keila Ferreira. Então, se você quer saber dessa informação, fica comigo até o final desse vídeo para você entender toda a história e o desdobramento, o motivo real do falecimento da bispa Keila Ferreira. Nem na hora da morte de um ente querido ter paz e sossego. As pessoas estavam cobrando a postura da igreja porque a igreja não emitiu uma nota, porque a igreja demorou para anunciar, sendo que os meios de comunicações já tinham divulgado. Ninguém falou sobre a causa da morte, alguns cobraram que deveriam vir a público a família e esclarecer o que de fato aconteceu. Gente, ninguém estava com cabeça para fazer tudo isso. Não só a família, mas os amigos, pastores, a igreja toda estava de luto. Cristãos, aliás, crentes, se comportaram desta maneira no momento de luto, de dor, dos familiares, amigos, da igreja, mas como nada fica escondido, veio à tona a causa através de um pastor idôneo e sério. Vamos ouvir o que o pastor tem a dizer? E aí você coloca aqui nos comentários a sua opinião. Da bispa Keila Ferreira. Então, imediatamente nós fomos para São Paulo para dar um apoio, como o Brasil todo fez, né? Pessoas de todos os estados estavam ali para chorar com aquela família. A bispa Keila esteve conosco ano passado, né? Liderando o congresso aqui. E foi um congresso tão abençoado, tão espiritual, tão numeroso, que é aqui que se definiu que seria, a partir daqui, um congresso mundial, né? Congresso com o nome de mundial. Eu estava lendo na Bíblia, quando um general do exército de Davi morreu, o Abner, Davi chorou muito, né? E ele usou uma frase dizendo, uma frase assim: hoje caiu um príncipe em Israel e um grande homem. Em relação à bispa Keila Ferreira, a gente há de concordar também que caiu uma princesa, né? E uma grande mulher, e que fará muita falta. Parece que a bispa nunca teve uma saúde assim, meio frágil, né? Mas ela foi vítima de uma embolia, de um trombo, né, pulmonar. Faleceu em casa, quando a filha foi de manhã chamar por ela, né? Levou para lá, foi feita a autópsia, né? E o Hospital Sírio-Libanês então identificou que ela sofreu uma trombose, uma embolia no pulmão. E foi algo fatal, né? Ela já estava recuperando também de um outro problema. Mas é isso aí. Existem muitas conjecturas, muita conversa, né? Nesse meio aí cruel, né? Cruel, maldoso. Mas essa é exatamente a expressão da verdade, né? A expressão da verdade. E a gente lamentou muito. Bispo Samuel não pode ser diferente, sofrendo demais. Ele perdeu a esposa, o casal de filhos perdeu a mãe, os netinhos a avó, a igreja uma pastora, né? E o Brasil perdeu uma grande líder mesmo, né? O momento da bispa Keila Ferreira. Bom, tá aí. Então tá a causa da morte, aqueles que queriam, né? Que achavam que a família tinha que se manifestar no sábado, no domingo, na segunda-feira, que deveriam dar uma satisfação. Agora ficou muito claro, pastor
Oídes José do Carmo revelou, né, aos participantes do seminário de crescimento espiritual a causa real do falecimento da bispa Keila Ferreira da Assembleia de Deus no Brás. E talvez algumas pessoas estão se perguntando o que é uma embolia pulmonar. Vou colocar um vídeo aqui para vocês, uma médica explicando para a gente poder entender um pouco do que de fato aconteceu. Se você for imobilizado por um período longo de tempo devido à cirurgia, gravidez, doença ou viagem, você corre o risco de desenvolver trombose venal profunda, ou TVP, uma condição em que os coágulos de sangue se formam numa veia profunda do corpo, normalmente a perna. Diferente da uma porção do pulmão. Se o coágulo for grande, ou se houver muitos coágulos, a embolia pulmonar também pode levar à morte. Para ajudar a prevenir trombose venal profunda e embolia pulmonar, seu médico pode pedir o seguinte: caminhe periodicamente para evitar que o sangue se acumule em suas pernas. Use meias de compressão e tome medicamento anticoagulante. Um outro sim, eu vi muitas pessoas comentando sobre essa questão da quantidade de políticos que estavam no velório dela. Gente, a bispa casada com Samuel Ferreira, que é um grande líder da Assembleia de Deus no Brasil, Ministério Madureira, que é um dos maiores ministérios, uma das maiores igrejas do Brasil, que tem relevância também na política. Então, assim, as pessoas questionarem, porque teve muito político, que político tiveram oportunidade. Nem foi todos os políticos. Foi o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, da cidade dela, o ex-presidente, que é amigo da família, e o ministro do STF, que é pastor. Que, se eu não me engano, acho que congrega com eles. E algumas pessoas fizeram um palco político, nada disso. Ela era uma representante do Ministério Feminino no Brasil. Agora, se não fosse nenhum político, se ela não recebesse nenhuma homenagem, também as pessoas estariam criticando, também as pessoas estariam falando. Ou seja, as pessoas sempre procuram falar algo, criticar. Ali foi um culto. Teve a palavra do pastor Silas Malafaia, apóstolo Estevão Hernandes, pastor Oídes, pastor Manuel Neto, o bispo Samuel Ferreira. Teve também da Débora, da Deus e Amor, da bispa Sônia. Mas as pessoas só falam porque Bolsonaro falou, porque Tarcísio falou, porque Ricardo Nunes falou. São homens de autoridade na cidade de São Paulo, que estavam ali prestando uma homenagem a uma mulher líder de um grande ministério. Então é comum que eles falassem. Não foi um palco político. As pessoas têm que saber dividir muito bem essa situação. Ela foi uma grande líder e uma representante do ministério feminino. Isso mostra o quanto a igreja é relevante na sociedade, também na questão política. Há um respeito. Até o presidente Lula emitiu uma nota de condolências à família e postou na sua rede social. A Câmara dos Deputados e também a Alesp, que é a Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, fizeram 1 minuto de silêncio em respeito à dor da família e à história que a bispa teve. Nunca se envolveu em polêmica, sempre pregou a palavra de Deus como ela é, sempre honrou a casa, a família, criou os filhos da mesma forma. Todas as pessoas que postaram foto, vídeo, mensagens dela, que ela enviava para as pessoas, sempre com amor, com carinho, com atenção. Então eu acho que tudo que foi feito foi digno de uma linda homenagem para uma mulher de Deus. Teve ali cantores evangélicos, representantes de outras denominações, representantes da política, toda a escala, né, da política, tanto vereadores, deputado estadual, federal, senador, uma senadora esteve presente, o ex-presidente, o atual presidente se manifestando nas redes sociais, o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde a igreja sede deles, o governador também de Goiás. Então é isso, não vi nada demais, algo comum em um evento de alguém que tem uma expressão nacional. Agora o povo quer fazer crítica, quer fazer comentário. Gente, nesse momento, o que nós temos que fazer é orar pela família. O que nós temos que fazer nesse momento é ter compaixão e empatia. Até na hora da morte as pessoas querem falar, querem criticar, querem julgar. Eu me pergunto, onde está o amor, a compaixão que Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo?
Você se colocou no lugar da filha que perdeu a mãe? Você se colocou no lugar do filho, dos netos que têm 7, 8 anos de idade? Do pai, da mãe dela, que já são de idade, que nem conseguiram falar, não tinham condições de falar no culto, que perderam uma filha precocemente? Não. As pessoas querem criticar, as pessoas querem cobrar. Não, porque a igreja tinha que ter se manifestado. Não, porque tem que falar qual é a causa. E se não fala? E se não quisessem falar? E se não soubesse a causa? Ia mudar o quê? Me diga. Se a igreja tivesse se manifestado antes, ia mudar o quê? Se não tivesse nenhum político tivesse falado, se nenhum político tivesse ido, ia mudar o quê? Eles foram mudar o quê? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que parar um pouco e olhar para dentro de si e viver o que realmente a palavra de Deus diz. Agora, você quer falar, quer dar sua opinião, respeita pelo menos o momento do luto. Né? No Brasil nós temos a liberdade de expressão. Então você pode falar, questionar, é a sua liberdade. Mas respeita pelo menos o momento do luto da família, dos amigos, da instituição. Pelo menos esse momento, por esses dias. Depois, meu amigo, minha amiga, você fala o que você quiser, você grava vídeo, posta, mas eu achei sinceramente uma falta de respeito de muitas pessoas. Essa é a minha opinião, não sei se você concorda ou não, mas a sua opinião aqui é muito bem-vinda. E é isso, com essa visão que eu quero encerrar aqui o nosso vídeo. Eu não congrego na Debrais, não sou do Ministério Madureira, nunca vi a bispa pessoalmente, então é apenas a minha visão de alguém que estava por fora da situação, acompanhando como alguém da imprensa, como um youtuber, alguém que queria trazer informações para os meus inscritos aqui no canal. Foi essa percepção que eu tive, infelizmente, de alguns que se dizem ser cristãos. Esse é o final do nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos, porque aqui você fica informado sobre tudo o que acontece no mundo gospel. Que Deus te abençoe.